Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 40 minutos. Deixa eu mandar um beijo para Edivaldo Ribeiro, que está assistindo a gente. E eu quero agradecer, então, não briga quanto o nosso amigo por inteiro, Edivaldo Ribeiro, pelos dias que ele esteve aqui. E é o seguinte, vou concordar com ele. No programa de ontem, ele falou, olha, eu não estava aqui substituindo o Lúcio, não. Eu também concordo, viu, Edivaldo? Você estava aqui apenas emprestando, né? Uma pequena parcela, uma pequena parte aí de todo o seu conhecimento profissional. Edivaldo aí, que é um dos maiores comunicadores aqui de Mato Grosso. Grande abraço, Edivaldo. Um abraço, viu, Edivaldo? E olha, as fake news ou notícias falsas ganharam destaque nos últimos tempos, principalmente por duas razões, devido à facilidade e velocidade de disseminação e pelo impacto que podem gerar. Nos últimos anos, as fake news ganharam ainda mais visibilidade no contexto político, principalmente entre eleitores. Elas são disseminadas com o intuito de influenciar negativamente. Vamos conferir, então, essa matéria, essa reportagem especial da Nayana Bricá sobre as fake news. As últimas eleições tiveram, além dos políticos adversários, muitas inverdades sendo divulgadas. Os boatos sempre aconteceram, mas nos últimos anos foram classificados como fake news, um termo utilizado para denominar as notícias falsas. A prática não é nova e muito menos algo que acontece só no Brasil. A propagação de fake news acontece muito entre as mídias digitais e durante a campanha eleitoral o índice aumenta. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso explica que nosso estado não se difere das outras federações do país. Por aqui, muitas pessoas criam e compartilham mentiras. Mato Grosso não difere das outras realidades brasileiras, né? Hoje há um engajamento muito grande, inclusive o TSE fomenta a participação do eleitor no processo democrático, não somente nas discussões políticas do país, e sobretudo nessas eleições que são municipais, em que nós iremos fazer a escolha das pessoas que irão ter a chave do cofre dos nossos municípios, mas também na divulgação de notícias a respeito das eleições e também conhecimento daquilo que é feito por quem está no governo e está desejando uma reeleição. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral definiu algumas regras para a propaganda eleitoral na internet. O órgão entende que as notícias falsas podem interferir no resultado do pleito. A lei proíbe a propaganda feita por meio de perfis falsos e ainda prevê punição para quem cria o conteúdo. A penalidade para quem divulga existe, não somente para eleitores, mas aqueles que participam diretamente. A diferença é que este que está participando diretamente, quem constrói a arte da desinformação ou de uma fake news, ele tem a punição de 5 a 15 mil reais, punição de multa, e uma pena de detenção contra a sua pessoa, já aquele que contrata, ou seja, o mentor intelectual da desinformação ou da propagação de uma notícia sabidamente inverídica, ou caluniosa, injuriosa ou difamatória, a pena é maior, a pena é de 15 a 30 mil reais de multa e ainda pode ser penalizado criminalmente se for comprovado o seu dolo a respeito dessa divulgação. Muitos eleitores afirmam que já receberam fake news durante as eleições. A maioria reconhece que as notícias falsas interferem no voto e prejudicam na escolha do candidato. Já cheguei de compartilhar algo que não era verdade e isso é ruim, né? Você acha que prejudica o eleitor, até mesmo o candidato? Prejudica sim, prejudica. Porque quando uma mensagem é posta de uma forma errada, que não é verdade, também faz as outras pessoas também acreditar naquilo. E isso aí vai virando uma rede grande, né? Acha que essas fake news confundem a cabeça do eleitor? Confunde muito. Tem gente que acredita naquilo e acaba votando errado. Para combater as fake news, o TSE criou uma campanha contra a desinformação. O objetivo é conscientizar sobre a importância de não repassar notícias falsas. O TSE criou já um departamento de combate às fake news para que, quando viesse algum tipo de desinformação ou inverdade, divulgação de fato sabidamente inverídico, que se contrapõe imediatamente com a notícia verdadeira, dizendo se aquilo é real ou não.
É como se fosse uma cultura da checagem que fosse criado uma cultura de checagem para combater inverdades na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral como um todo. Certo, então aí as fake news, né, que vão estar presentes nessas eleições também, é algo para se combater. Vão muito. estar, não, já estão presentes nesta eleição. Olha, tem uma situação aí grave que poderá deslustrar o início da campanha deste senador Euclides Ribeiro. Estou avante. Nós tivemos aqui uma entrevista surpreendente da Gisela. Lembra da entrevista da Gisela que nós comentamos aqui? Há um tempo atrás, né? Eu não sei se é o Lúcio que estava aqui ou o o Edivaldo. Lúcio, que ela falou que estava preparada. Não, que ela está preparada não. Nós vamos apoiar o Euclides Ribeiro, porque ele vai nos apoiar também em Cuiabá. Aí eu ainda levantei, opa, apoiar e tal. Ah, não, foi uma reportagem. Foi uma reportagem. Certo? Aí que nós vamos apoiar o Euclides Ribeiro, porque ele vai nos apoiar aqui. Eu falei, opa, apoiar como? Qual voto que o Euclides Ribeiro tem em Cuiabá? Entendeu? Como que é esse apoio e tal? Um negócio surpreendente. E olha, o que está rolando no Zap aí, assim, tristemente, se isso for comprovado, é prática da velha política. Para o seu partido me apoiar, eu estou oferecendo dinheiro para o seu partido. Mas pode ser também fake news, né? Olha... Pode ou não pode? Pode, mas são conversas assim de autoridades que estão circulando na internet. De autoridades públicas. É grave e com certeza é isso aí. Se eu recebi, o Ministério Público já deve ter recebido. E tem uma outra informação, né, sobre essa disputa aí para o Senado. O Antero falava aí do candidato ao Senado pelo Avante, não é isso? Ele vai ser candidato pelo Avante. Que é quem está apoiando a Gisela na prefeitura. Ele tem essa troca de apoios. E aí tem uma outra informação aqui, publicada pelo portal Gazeta Digital ontem, né? O título da reportagem é Eraí Maggi se mantém influente em eleição ao Senado. Bom, como todo mundo sabe, está cansado, está careca de saber, né? O mega empresário Eraí Maggi é um dos grandes articuladores, né, da campanha do senador Carlos Fávaro. Não é isso? Aliás, é o seguinte, a proximidade de Eraí Maggi com Carlos Fávaro vem desde lá o governo Pedro Taques, quando Eraí Maggi teria sido convidado para ser vice e preferiu indicar Carlos Fávaro. Bom, desde antes. Antes disso, não é? Vem quando o Carlos Fávaro foi presidente da ProSoja. Da ProSoja. E fez um bom trabalho na ProSoja. Isso é que o credenciou a ser indicado para ser vice. E só para complementar essa informação aqui, que o foco aqui, na realidade, não é nem Carlos Fávaro, né? Quando a reportagem coloca aqui que ele procura se manter influente, apesar de ele ser próximo de Carlos Fávaro, ele estaria também, né? A reportagem coloca isso, tentando dar uma forcinha lá também para o Nilson Leitão, que é candidato ao Senado pelo PSDB. E aí, a outra informação é que ele também, Eraí Maggi, né? Teria tentado se aproximar, né, da candidata ao Senado pelo Patriotas, a tenente-coronel Rúbia Fernanda. E isso daí para que ele pudesse ficar um pouquinho mais perto, tentar se aproximar também do presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso aqui, o Eraí Maggi, né? Até porque é o seguinte, a família, o clã Bolsonaro tem um pé atrás, né, com a família Maggi, né, com o Eraí, com o Blairo Maggi, porque eles tiveram, assim, relação muito próxima, né, com o governo do PT, com Lula, com Dilma Rousseff. E aí é o seguinte, sobre essa questão aqui do mega empresário Eraí Maggi, a candidata ao Senado pelo Patriotas, né, por meio da assessoria dela, se apressou em desmentir qualquer tipo de conversa. Aí eles colocaram aqui, nessa própria reportagem do Gazeta Digital, uma nota de esclarecimento. Sobre a reportagem do site Gazeta Digital, sob o título
a imagem se mantém influente em eleição ao Senado. Esclarecemos, diz a nota, que a informação não procede. A pré-candidata ao Senado, a coronel Fernanda, que na realidade é tenente-coronel, Rúbia Fernanda, não foi procurada pelo empresário, sequer o conhece. E a nota conclui dizendo o seguinte: caso seja procurada, não tem interesse em fazer composição com o empresário. Mas essa ela é a notícia. desmente categoricamente que sequer foi procurada, né? Sim. Entendeu? Que não foi procurada. Então, por isso, assim, é preciso ter muito cuidado, né, com essas coisas, porque na eleição tentam usar muito os jornalistas para divulgar esse tipo de matéria que às vezes não tem consistência nenhuma, né? Mas nas Agora reportagens... tem uma informação aqui sobre o Senado de absoluta confiança. Uma fonte me garantiu, uma fonte do Democratas me assegurou, que o pedido do Jaime e Júlio serão aceitos na convenção do DEM. O apoio ao Nilson Leitão. Isto. Que o Jaime e Júlio estão pedindo o quê? Duas coisas. Olha, vamos apoiar o Júlio como suplente do Nilson Leitão e o partido fica liberado, cada um vota em quem quiser. E a gente vai tentar convencer o partido, mas assim, não vetaria a participação do Júlio Campos na chapa do Nilson Leitão. E há grande possibilidade desse acordo se concretizar. A convenção está aí perto, a gente vai saber, né? Porque ou é isso ou é a disputa, né? Os irmãos estão pedindo isso para não ter assim o dissabor de uma disputa, né? Então assim, com esse entendimento, quem quiser votar e trabalhar pela chapa Nilson e Júlio, vote e trabalha. Quem não quiser, trabalhe contra, também está autorizado pelo diretório. Não se faz mais partido como antigamente, né? Mas está tudo bem. Mas vai acontecer isso. Olha, vamos com o Antônio Carlos Silva agora ao vivo. O Antônio vai trazer para a gente os dados da Covid-19 em Mato Grosso. Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo bem, Nayara? Bom dia a você, ao Lúcio, Antero e a você que acompanha a notícia de frente. Vamos aos números oficiais do governo de Mato Grosso, painel epidemiológico da Covid-19, número 183, divulgado nesta segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional. Desde março até agora, Mato Grosso tem 98.709 casos confirmados da doença. É a quantidade de pessoas que pegaram o coronavírus. Desse total, 79.290 se recuperaram, pegaram a doença e se curaram. Pacientes em monitoramento, 15.324. Pacientes internados em hospitais, entre UTIs e enfermarias, 850. Pessoas falecidas com Covid, 2.978. O governo de Mato Grosso divulgou nova tabela de classificação de risco para a transmissão da Covid-19. Apenas o município de Luciara está com risco alto de 366%. Isto com apenas 13 casos ativos, para a gente até ter noção da gravidade da doença e na hora que os profissionais da estatística fazem as contas, você calcula a quantidade de casos com a população. Então, Luciara, com 13 casos ativos, tem a maior taxa de transmissão da doença em Mato Grosso, 366%. Só para fazer uma comparação, Cuiabá, capital, que é o município mais populoso do estado, tem 6.208 casos ativos, com possibilidade de transmissão para outras pessoas. Mas a taxa de crescimento de contaminação da doença na capital é de menos de 3%, é de 2,99%. Cuiabá está entre as 18 cidades com risco moderado para a Covid-19, assim como Várzea Grande e Rondonópolis. Outros 122 municípios estão com o risco baixo para a doença. Nenhuma cidade, no momento, segundo essa última classificação de risco do governo de Mato Grosso, está com risco muito alto para a transmissão
da Covid-19. Daqui a pouco, nossa equipe volta ao vivo aqui na Notícia de Frente com outras informações. Até já. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Até daqui a pouco. E vamos agora para o destaque de Antero Paes de Barros. Olha, meu destaque é o seguinte, meu destaque é para a pesquisa do IBOP e regionalizando a pesquisa do IBOP para Cuiabá, né, circunscrevendo-a ao município de Cuiabá, a gente pode verificar o acerto da opinião da população. População brasileira, ouvida pelo IBOP, isso foi divulgado nacionalmente, ela tem a seguinte opinião sobre a questão da crise do coronavírus, que responsável pelas mortes e tal, 40% da própria população que não fez o distanciamento, não tomou as medidas necessárias e recomendadas pelas autoridades sanitárias. Mas um índice muito alto, hein? 38% responsabilizam o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é um líder que liderou realmente sem olhar para a questão da recomendação da ciência. Bolsonaro, desde o início, disse que primeiro era uma gripezinha, segundo que não pegava atleta, terceiro que ele é atleta que não pegaria isso, quarto que isso aí no máximo ia ter umas 1.000 pessoas infectadas. Teve o respaldo de um médico que havia sido ministro dele, me falhou aqui agora o nome, do médico que é deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Não. Mandetta combateu isso. Mandetta defendeu sempre a Organização Mundial de Saúde. Aquele médico que foi Osmar. Osmar Terra? Osmar Terra. O Osmar Terra falou que no máximo teriam 2.000 pessoas no Brasil. São mais de 126 mil mortes. E nós abandonamos completamente a capacidade da indignação. Pior que isso, a população está se expondo. E aí se expondo voluntariamente. A gente tem anúncio da Prefeitura de Cuiabá, tem anúncio do governo do Estado, não tem anúncio do governo federal nisso, mas pelo menos o governo do Estado e da Prefeitura tem, de forma massiva. Eu cuido de você, você cuida de mim, use máscara, mantenha o distanciamento social, lave as mãos com água e sabão, passe álcool gel 70, uma série de orientações para a população. Eu passei ontem pela Praça Popular, é de causar indignação. Olha, os bares lotados, não tem vaga para ninguém. Não é que não tem distanciamento, não tem mesa vazia. Não há fiscalização da Prefeitura de Cuiabá. Essa história de que o bar pode abrir, de que vai ser com 40%, 50% só da sua lotação, é mentira. Está com 120% da lotação. E isso tudo é muito grave. Não vai diminuir a curva. É por isso que nós estamos nesse platô alto. Por isso que nós estamos nesse platô, 1.900, olha, 1.000 mortes por dia, significam 4 aviões Boeing caindo. Significa o desastre de 4 aviões. E a gente não se sensibiliza com isso. Portanto, é hora, assim, o jovem, você vai levar para sua casa, vai levar para o seu pai, vai levar para sua mãe. Por mais que o jovem tenha realmente mais poder de reação e de sobrevivência, as pessoas com mais de 60 anos, que normalmente são seus pais e avós, não têm essa possibilidade toda. Por que isso? Por que não apoiar a ciência, pelo menos até ter a vacina? Pelo menos até ter a vacina. Portanto, eu quero dizer aqui, assim, a pesquisa do IBOP mostra 40% responsável a própria população. E eu acho que a pesquisa está correta. A população poderia ter evitado isso. Segundo responsável, o presidente Jair Bolsonaro, que liderou de uma forma a desprezar as orientações da saúde. Terceiro responsável, e também a população tem razão, governadores, 12% acham que é governador. Os prefeitos escaparam. Só 2% acham que o prefeito tem
Ninguém foi lá em responsabilidade. Rondonópolis fazer a pesquisa. Hein? Ninguém foi em Rondonópolis Não, fazer não a é pesquisa. isso não. É que os prefeitos escaparam, embora seja até certo ponto incompreensível. Eu vou citar um dado em Cuiabá. É muito elogiado em Cuiabá hoje o sistema lá da Arena Pantanal, Centro de triagem. o centro de triagem. As pessoas estão elogiando muito. E elogiam com uma atenuante. Por que o Mauro Mendes não fez antes? Bom, porque a prefeitura que tinha que fazer. Não fazer o centro de triagem. A prefeitura tinha que fazer essa triagem no postinho de saúde. É para isso que existe o programa de saúde da família. Quer dizer, então assim, aquilo ali é para suprir uma lacuna que não foi feita pelos municípios. Quer dizer, então eu acho pequenininho demais o índice de 2% para prefeito. Pequeno demais. Os casos de Rondonópolis, como a Nayara citou, o caso aqui de Cuiabá, como a gente está vendo, que o Emanuel foi liberar para o Covid, o Emanuel foi liberar 20 leitos, assim, na 25ª hora. É porque teve dinheiro, né? Não, governo. 20 Nesse leitos porque ponto que além eu não do entendo. dinheiro, Por exemplo, porque além do dinheiro, teve os 20 respiradores que trouxe o Emanuelzinho. Não, eu falo dessa Né? culpa Trouxe que eu não 20 entendo, para o Lúcio. Emanuel e 10 para o interior de Mato Eu não Grosso. entendo justamente esse número alto da culpa, porque, ao meu ver, em termos de ajuda, em termos de auxílio, em termos de fomento, de não desamparar os estados e os municípios, houve muita ação Isso do foi um governo federal. acerto do governo federal. A ajuda ao Estado foi um acerto do governo federal. Agora, a condução... Só que o desacerto do governo federal foi assim, isso aí não dá nada. Isso é uma gripezinha. Isso passa. O combate ao Mandetta. O combate ao Mandetta. O Mandetta querendo... estava fazendo politicagem também. Demais, Não, né, o Mandetta Antero? estava Você defendendo a sabe Organização disso. Mundial Ele é de Saúde. político. Estava defendendo a vida, foi nomeado por ele. Ele podia... Ele não entende de economia e deixa o ministro da Economia governar. Ele não entende de saúde e quer receitar. Ele receitou remédio que a ciência diz que não faz efeito nenhum. Ele mandou as pessoas saírem às ruas. Precisa sair às ruas. Ele pregou a desobediência civil. Ele levou o país a uma situação... Está aí, 126 mil mortos. E está aí a população botando no colo... Como lá nos Estados Unidos, qual que é o principal discurso dos democratas contra o Trump? É em cima do Covid. Porque a economia americana estava muito bem antes da crise. Mas em cima da Covid, ele acabou não atuando. E olha, está dando repique lá. E com esse comportamento aqui, não sei quando que a gente vai ter paz. Aliás, sei, a gente vai ter paz quando tiver a vacina. É isso. Pois é, gente, vamos Portanto, então... fique em casa, se puder. Se puder, né? Porque tem muita gente que infelizmente não pode, tem que trabalhar para colocar comida em casa. Vamos E quando tiver que sair, use máscara. põe máscara. Isso, Põe máscara. Isso. Até no Rolls Royce, entendeu? Isso. Não, só pontuando aqui, né? Essa postura, né, do presidente Jair Bolsonaro, em não usar máscara, cumprimentar, aglomerar, é muito ruim. Agora é o seguinte, os números dele, né, de aceitação do governo dele seriam estratosfericamente maiores se ele tivesse adotado essa postura. E aí eu lembro o seguinte, esse auxílio emergencial, não só o auxílio que ele deu para os estados e municípios, não. O auxílio que ele deu para a população, que consome há vários meses, mais de 50 bilhões de reais por mês. A situação social do país seria muito, mas muito pior se não houvesse esse auxílio para os estados e o auxílio emergencial para quem perdeu o emprego, né, que estava empregado, ficou sem emprego, né? Milhões e milhões de pessoas ficaram sem renda de uma hora para outra. Você vê que o povo Coisa é bom, que não teve. você vê que o povo é bom na avaliação. É exatamente por essas ações positivas do governo Bolsonaro
que ele subiu na Eu acredito, avaliação. sinceramente, que não tem muito E poderia impacto. ser melhor a avaliação Não, se não, tivesse... Você tem razão, esse já tipo teria, de pesquisa- já teria liquidado a reeleição se ele tivesse defendendo A população não acredita muito E nós não nessa- teríamos nesses 40 mil institutos. mortos, 30 mil mortos. Existe um descredenciamento nós- por parte da população também nessas pesquisas. Você sabe disso. A população hoje não acredita tanto Não nisso. existe, não. Você pode ter certeza É um fato. que a hora que abrir urna, essas pesquisas Então, vamos vão ver, acertar vamos ver. exatamente os resultados de todas as eleições. Vamos ver, ainda tem muita água Vamos para ver. rolar. Não, Olha, daqui a novembro está perto. Tá não, perto você está de falando ver. das eleições, eu estou falando desses É, a mesma, grandes é, institutos. é o mesmo instituto que faz Pois a é pesquisa. pois é que erraram demais em 2018. Pois é, não erraram muito não, Eu hein, acho que né? sim, Não, Antero. não, pega os dados As lá, margens erraram ali estavam bem nas margens grandes muito no pequenas. dia que abriu as urnas. Muito pequenos. O acerto é quase na mosca. Vou pesquisar aqui, vou trazer pra gente. Pesquisa bastante. Vamos para o intervalo, na volta tem mais destaque, a gente vai falar Porque do tá VLT, difícil do VLT, viu? Defender o Bolsonaro tem que pesquisar bastante.